Eu vou falar tudo que eu fiz pra acelerar o seu processo, pra você mudar uma chavinha aí na sua cabeça e na sua vida nos próximos 6 meses. Por volta de 6 meses atrás, em janeiro de 2026, eu estava completamente paralisada, em estado de burnout e depressão. Quando eu penso que isso faz só 6 meses, me dá um choque de realidade, sabe? Eu não conseguia sair da cama, eu comia muito, muito mesmo, muita besteira, sabe? Na cama, tudo na cama, assistindo série, jogando, nossa, eu passava o dia inteiro jogando só. E assim, eu recebia, né, minha família na minha cama, que eu estava acamada, e minha mãe, minha irmã vinha me falar que: "Cara, você precisa viver, você precisa sair dessa, você não pode ficar assim", né. E dava pra ver que todo mundo estava, assim, de coração partido de me ver daquela forma, sabe. Que eu só sabia chorar e ficar deitada o dia inteiro, sabe. Depressiva, depressão. E eu sabia que eu tinha que sair daquela, que eu sabia que eu tinha que viver, que eu não podia ficar daquele jeito, sabe. Só que parece que eu só queria ficar daquele jeito, assim, nossa, eu só quero respirar agora e se eu puder sumir também é melhor. Mas, né, pelo amor de Deus, vamos sumir não. E nesse meio tempo que eu estava deitada, eu estava afastada do meu trabalho CLT, que eu estava trabalhando numa clínica odontológica, eu estava afastada, né, porque foi bem assim, eu estava lá trabalhando e aí eu fui sentindo os sintomas, e aí eu cheguei lá no médico, eu falei: "Médico, eu tô isso e aquilo", né, no psiquiatra, "Eu tô com muita falta de paciência, eu tô muito triste, tô assim, viver todo dia tá pesado", sabe. E aí ele me passou um atestado de 14 dias, se eu não me engano, que eu já entrei em choque, eu fiquei: "Quê? Como assim, gente, um atestado de 14 dias, que é isso? Que eu tenho?". Aconteceu, né, e aí eu fiquei quieta esses 14 dias, e aí eu só fui piorando, né. Quando eu me dei conta do real problema, parece que ele parecia maior, só que não, né, eu só não estava conseguindo ver o problema. Quando a gente vê o monstrão, né, a gente fica: "Uau, é realmente algo", né. E assim, quando isso aconteceu, eu estava tentando, como se diz? Eu estava tentando conciliar esse meu emprego CLT com uma nova carreira na internet, né, que eu tô construindo agora que eu vim para o YouTube, então assim, ai, tô muito feliz. Mas enfim, e aí, cara, eu ficava me cobrando todo santo dia, era uma cobrança extrema, e quando eu não conseguia fazer algo, me vinha aquele sentimento ruim, 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 ruim. Mas não era só isso, né, que enfim, foi acumulando muitas coisas, muitas coisas. E assim, eu sempre tive essa ambição muito grande de ter liberdade, de viajar pra onde eu quero, fazer o que eu quiser, ir onde eu quiser, na hora que eu quiser, né, como pode uma pessoa, assim, estar com depressão e é loucura, né. Tipo, essa parte dentro de mim, quando eu estava lá na minha cama deitada sem fazer nada, né, sem sentido pra viver, ainda estava lá, sabe. Só que eu não via sentido mais nela, ela estava lá, mas eu não via sentido nela, é uma coisa muito louca. E pra sair dessa, eu tive apoio profissional, né, claro, ela acelerou bastante esse processo, então eu vou falar tudo que eu fiz pra acelerar o seu processo, pra você mudar uma chavinha aí na sua cabeça e na sua vida nos próximos 6 meses. Primeira coisa, que você já deve ter ouvido falar muito, mas se você não ouviu, eu vou falar agora. O essencial, ele é simples, ele é básico e ele é direto, papum. Fazer sem ter vontade de fazer. Assim, eu fiquei procrastinando muito, né, quando eu estava daquele jeito, pra fazer exercício físico. Minha psicóloga falava: "Você tem que fazer exercício físico". A minha avó falava isso pra mim também, minha mãe, todo mundo falava que eu tinha que fazer exercício físico. Eu: "Nossa, gente, tá, não, semana que vem eu vou, ai, semana que vem". E aí, tá, chegou o dia que eu falei: eu não posso ficar mais me sabotando assim, eu tenho que tentar". E cara, eu lembro direitinho de eu sentada na cama, vestindo a calça, chorando, gente, mas chorando, porque eu só queria deitar na minha cama. Eu estava chorando porque eu não queria sair de casa, não queria me mover, sabe. Parecia um esforço muito louco me levantar. Então, eu colocando o top, chorando de soluçar, gente, de soluçar. Uma promessa que eu fiz pra minha psicóloga no início desse ano foi: eu não vou me culpar mais, eu não vou me tratar mais como eu tratava, a partir de agora eu só me trato gentilmente, mas com aquela firmeza, né, quando precisar. Então, naquela hora que eu estava chorando pra ir pra academia, eu coloquei na minha cabeça, assim, estava falando comigo mesma, né: "Eu sei que tá doendo, mas você precisa ir, porque a gente precisa melhorar", entendeu. Então eu me acolhia. Nossa,
uma palavra boa pra esse ano que eu aprendi foi se acolha, acolher. A palavra acolher. Ela foi um divisor de águas pra mim. E aí, né, que eu já estava tentando voltar pra academia, eu já tinha pedido demissão do trabalho, né, que eu estava afastada, fiquei afastada por 2 meses, e aí eu falei: "Não consigo voltar", né, uma vez que eu estava afastada, eu não conseguiria voltar, porque se eu tivesse ainda trabalhando até dava pra eu, né, dar o aviso e tudo mais, mas eu não queria voltar de jeito nenhum. Aí eu pedi demissão, e eu falei: "Agora é a hora de eu tentar trabalhar só por conta própria, né, ver o que que vai dar, se não der certo, a gente entra em outro emprego CLT". Graças a Deus não precisei. E eu ainda não conseguia trabalhar muitas horas por dia, né, como é o normal, né. Então eu falei: "Tá, eu vou tentar trabalhar meia hora por dia, 1 hora por dia, né". E conforme o tempo foi passando, essas foi minhas 2 primeiras prioridades que eu coloquei, que são inegociáveis: ir pra academia por pelo menos 40 minutos e trabalhar por pelo menos 1 hora. Isso um dia inteiro, o resto eu via série, jogava ainda, porque estava muito ruim, né. Então conforme o tempo foi passando e eu fui fazendo essas coisas, foi crescendo uma vontade dentro de mim, sabe. Por exemplo, na academia eu ia todo dia 40 minutos, eu fui ficando com o passar do tempo, fui ficando orgulhosa de estar indo todo dia por pelo menos 40 minutos, e ao longo do tempo eu falei: "Cara, eu quero, né, gostei disso aqui, quero ver meu corpo, daqui a pouco eu vou ver meu corpo mais definido, né". E aí eu adicionei um exercício a mais, em todo o treino, sabe. Em 2 meses eu fui lá e adicionei um exercício. Eu sei que não é o recomendado, mas foi o que deu certo pra minha cabeça. E no trabalho também. Foi aparecendo mais tarefas, né, eu fui sentindo mais necessidades de fazer mais trabalho, e aí eu fui aumentando a minha carga horária sem ver. E aí, do nada, pum, eu estava trabalhando 8 horas por dia. E conforme eu fui aumentando essas coisas, eu fui adicionando mais coisas, né, pra eu fazer na minha vida. Ah, eu vou ler livro, vou estudar de manhã, então eu fui voltando a minha rotina ali, aquela que eu me cobrava tanto, sem ver, sabe, porque faz parte de quem eu sou. Mas aí veio o perigo. Eu estava voltando para aquela mesma rotina sem ver, me cobrando, né, porque na minha cabeça era: eu preciso trabalhar bastante para conseguir bastante dinheiro e nisso eu dou mais atenção para os meus hobbies, porque eu vou ter dinheiro para arcar com eles. Mas aí essa é uma armadilha muito fácil de cair, muito perigosa, né, porque acaba que eu trabalhando de casa, estava me isolando muito, focando só no trabalho, né, não foi proposital, falei: "Não, não quero ver mais ninguém", não foi. Foi porque eu estava focando no trabalho. E aí eu fui ficando deprimida de novo. Pois é, fui ficando deprimida depois de 4 meses fazendo isso, 4, 5 meses. Pois é, faz pouquíssimo tempo. Fui ficando deprimida de novo, e estava começando a não ver sentido mais em trabalhar todo dia e, enfim, só fazer isso, né, porque estava chato. Tipo, a gente estava seguindo eu estava seguindo um script automático todo dia, estava muito chato. E aí fui pra psicóloga, a psicóloga falou: "Minha filha, como eu já venho te dizendo faz um tempinho, você precisa socializar, você precisa interagir, você precisa sair de casa, você precisa ver gente". Eu falei: "Nossa, mas não vou mentir, né, eu não estava querendo não", porque eu nunca fui de conversar muito, nunca fui de ter muitos amigos, né. Tinha na escola, mas não sabe como é que é, né, entendeu. E aí eu fui associando isso que ela estava falando com a vontade que eu estava, assim, no meu coração, de fazer aula de canto, de andar de cavalo. Eu falei: "Cara, você quer saber o negócio? É exatamente isso que eu preciso. Então amanhã eu vou mandar mensagem", não, na verdade amanhã não, mentira, eu mandei mensagem naquela hora que eu estava pensando nisso, né, depois de ter saído da psicóloga. Eu vou mandar mensagem agora para aquele moço que eu tinha pedido contato para minha tia, que era um moço que ele andava de cavalo lá. Eu nem sabia o que que ele fazia. Só sabia que ele podia me ajudar a andar de cavalo. Mandei mensagem pra ele, ele falou assim: "Amanhã 9 horas você pode?", né, amanhã no domingo, no caso, era um sábado. "Amanhã 9 horas você pode?". Eu falei: "Nossa, já", sabe quando você tem que sair da sua zona de conforto? Então dá aquela ansiedade, aquele desconforto, né, fala: "Nossa, mas ai, não sei". Aí eu falei: "Nossa, será que eu vou? Será que eu não vou?". Aí eu pensei: se eu adiar e falar no próximo domingo, provavelmente esse fogo que eu tô sentindo agora vai abaixar, eu não vou fazer essa aula, eu não vou ir, né, não sabia que era uma aula. Eu não vou ir
e depois eu não vou querer ir de jeito nenhum. Depois eu não vou ver sentido em ir mais. Eu falei, tá, moço, eu posso. Eu não sabia se ele ia me cobrar, não sabia de nada. Depois, nessa mensagem, ele me falou que era uma aula, né? Eu nem perguntei o preço, né? Acordei no outro dia, 8 horas, tava super nervosa. Eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer? Eu vou chegar lá, meu Deus, eu vou estar sozinha, vou subir num cavalo sozinha, não conheço ninguém, mas fui. E aí eu cheguei lá, nossa, foi super tranquilo. Ele é super tranquilo. Ficou uns cachorrinhos me fazendo companhia lá, né? E eu olhando assim, que é grande, né? O Aras lá. Tava olhando o cachorrinho, os cavalos, tinha os cavalos na minha frente, eu tava olhando os cavalos lá, e o cachorrinho me fazendo companhia. E foi super tranquilo, ele era uma aula, né, de equitação, e aí eu fui lá, escovei o cavalo, andei de cavalo. Depois que eu saí dessa aula, gente, eu saí no Ubermoto assim, ó. Ai, meu Deus, que vida linda, meu Deus. E aí eu fui pensando, falei, cara, eu tenho que achar um equilíbrio entre viver e construir a vida que eu quero, entendeu? Que eu tô nesse processo de construir a vida que eu quero, ainda não tenho tudo que eu quero, mas é aos pouquinhos, cara, não tem como, apesar dessa ansiedade que a gente tem, é aos pouquinhos que a gente vai conseguir mudar, mas é dia após dia, porque quando você vê, você fez uma grande mudança em 3 meses, entendeu? Você fez uma grande mudança em um mês, entende? E você tem que agir, porque se você não agir, você não vai se conhecer de verdade. E você precisa se conhecer de verdade para você ir se ajustando no caminho para chegar onde você quer chegar. Porque eu, de 17 anos, nunca estaria onde eu tô agora, nunca teria feito as coisas que eu fiz agora, sabe? São coisas pequenas, tá? Não são grandes resultados visualmente, igual uma mansão em Miami, não é, mas eu nunca estaria onde eu tô, porque a minha mentalidade era muito mais infantil, porque eu não me esforçava direito. Me esforçava, mas não me esforçava. A pessoa que você quer ser daqui 6 meses é você. É você de agora. A pessoa que você quer ser daqui 5 anos é você agora. É você aí, não tem outra pessoa, você. Você já é essa pessoa, entendeu? Não siga essa coisa, essa fantasia de ter que trabalhar enquanto eles dormem e trabalhar enquanto eles se divertem. Não cai nessa armadilha, pelo amor de Deus. Claro, isso vai acontecer consequentemente em algum momento, mas não foca nisso. Ai, alguém te chamou pra sair, não. Eu tenho que trabalhar enquanto eles se divertem. Não, pelo amor de Deus, se você quer sair, você vai sair, entendeu? O resultado não vai acelerar porque você vai ficar tão, assim, deprimido mesmo, não tem outra palavra. Você vai ficar tão deprimido que a sua mente vai travar e não vai te impedir de evoluir, vai te impedir de ajustar aquela estratégia que vai te fazer vender um tanto de para tanto de gente, pra um tanto de cliente, entendeu? Você não vai conseguir pensar, não vai conseguir evoluir mais, não vai conseguir ter mais dinheiro. Então, cuide de você e cuide do seu trabalho. Não se abandone para conseguir crescer no trabalho. Você tem que trabalhar em todos os seus aspectos, vida social, vida, saúde, tudo. O que você gosta de fazer, seus hobbies, para você conseguir subir, né, ali vida social não, a vida profissional, o trabalho para você faturar mais, entendeu? Tá lá no topo. Então é isso. Um beijo e até a próxima.